Stephanie, faço parte do Instituto das Irmãs Medianeiras da Paz. Moro atualmente no Amazonas, distrito de Realidade, diocese de Humaitá. Então hoje venho falar de um milagre de Dom Campilo. Há 24 anos, minha mãe ela vem sofrendo, de dores. E aí todos os médicos sempre diziam que era artrite reumatoide. Foi para o vascular, fez vários exames, fez cirurgia da perna. E aí sempre os laudos eram artrite reumatoide. Quando foi neste ano de 2020, diante da pandemia, ela teve que parar seu tratamento. No ano de 2019, ela estava muito debilitada e eu consegui, juntamente com outra freira, encontrar um naturalista, que pudesse acompanhar. Conseguimos no Juazeiro do Norte, Barbalha, que ela fosse de fato acompanhada. E aí ela iniciou no ano de 2019 esse tratamento natural. A princípio, ela estava com 85 quilos diante dos medicamentos passados pelo médico anterior, que era de artrite reumatoide. E aí, com os remédios naturais, ela conseguiu voltar ao peso dela, que era de 67 quilos, e ela ficou muito bem. Após essa caminhada, todos nós achávamos que ela tinha de fato encontrado a cura. Com essa crise de Covid, nessa pandemia, ela teve que parar esses tratamentos. E nesse tratamento que ela deu essa pausa, ele voltou mais agressivo. Então, algumas consultas que ela fazia pela internet, via online, com o médico, mesmo ele mandando a medicação, mesmo ele consultando ela online, não deu certo. E aí ela começou a perder a fé nos próprios medicamentos. E aí começou a comprar paliativos, remédios que sanassem a dor dela. E assim ela fez. Só que os remédios já não tinham mais força, já não tinha mais esse poder. E aí, o que aconteceu? Ela veio a ter uma crise, agora em maio de 2020. E nessa crise que ela teve, de muitas dores, ela começou a perder peso. Essa perda de peso e essas dores levaram a ela a ficar prostrada. Ela já não tomava banho mais só. Ela já não vestia mais a roupa dela só. E ela também já não comia mais só. A única vontade que ela tinha era de ficar deitada, porque sentia muitas dores. Então ela não tinha a mais força, para seguir. E aí, a gente sempre acompanhando e tudo. Quando foi dia 23 de agosto, eu liguei para ela e aí ela não conseguiu nem atender o telefone, Minha irmã atendeu o telefone, já tem um suporte onde colocava o telefone para ela. E ela chorando de dor e ela não comia mais, ela já estava com 39 quilos. E aí, juntamente com a comunidade a qual pertenço aqui no Amazonas, São Francisco de Sales, a gente entrou em contato com as irmãs, As irmãs, juntamente comigo, conseguimos entrar em contato com as outras irmãs de Araripina, a irmã Luísa, a irmã Fátima Alencar, que atuam, de fato, na linha de frente do Hospital Santa Maria, em Araripina, na qual a irmã Fátima ela foi na residência de minha mãe e aí levou, deu os primeiros socorros, levou minha mãe ao hospital, a qual logo ela foi internada.
Ela entrou com problemas, a entrada que ela deu de anemia, tosse e desnutrição. E aí ela ficou, eu viajei logo em seguida, na mesma semana, no dia 28, chegando apenas no dia 29. E ela já estava mais forte, mas ainda não tinha força para levantar. Mas já estava conversando, já estava interagindo e tudo. E aí eu pude ficar com ela 10 dias seguidos, né? Sem dormir, só dando atenção. Então, de manhã minha irmã ficava e à noite eu ficava, a noite inteira. E era sempre essa nossa rotatividade, né? Então, ela ficava boa, 3 dias boas e de repente ela decaía. E a doutora, ela de fato não sabia o que estava por trás, porque ao mesmo tempo que ela estava bem, já tinha melhorado da anemia, melhorado da tosse, da desnutrição. Ao mesmo tempo, do nada, ela decaía e ficava com febre. Então, a febre dela era sempre constante. Passando esse período, ela foi fazer, como eu tinha viajado, quase 2 dias. Então, fizeram o teste do Covid nela, né? Eu tive uma tosse alérgica, acredito que o nervoso. Também fui fazer o teste do Covid para, de fato, ter a certeza de que eu não tinha passado o Covid para ela. Eu não tive, de fato, o Covid, ela também não teve Covid, então era algo que ninguém detectava o que. A partir dessa tomografia que ela fez, foi descoberto que ela teve um derrame pleural. E aí foram estudar o caso, o porquê desse derrame pleural. E aí foi detectado que ela tinha lúpus, ao invés de artrite reumatoide. Ela, no início, ela dizia que ela poderia ter tudo, menos lúpus. Então, pra gente, assim, foi uma dificuldade, lógico, tendo o conhecimento da doença e tudo, vendo que hoje, na sociedade, é uma doença comum, né? Lógico que ela é mais desenvolvida em negros, pessoas negras, ela se desenvolve mais, mas hoje no Brasil, ela é uma doença comum, não é mais aquela doença, né? E aí a gente foi tentar conversar com ela, conscientizar ela e tudo. E aí eu lembro que ela passou a noite toda bem. E na madrugada ela começou a apresentar febres, né? Então passei a madrugada toda atrás de enfermeira para aplicar remédio. E ela tremia, tipo convulsão, né? O corpo dela ficava se batendo como se estivesse dando choque na cama. E aí eu me lembro de ter ido no laboratório fazer o plano de saúde dela, na verdade revalidar. E quando eu voltei já estava cheio de médicos, né? Ela tinha desmaiado, foi tomar café e ela desmaiou. Então os médicos que estavam passando no momento no corredor foi quem deu socorro para ela, colocou ela na cama e tudo. Nesse mesmo dia fomos à clínica do coração. E aí a doutora que acompanhou ela, a doutora Suela, já tinha marcado, né, para fazer esse exame. E aí eu passava a noite no hospital, durante o dia eu era motorista, ou seja, tudo que acontecesse, que ela precisasse de fato de médico, eu teria que levar, pelo fato de, como estávamos em pleno uma pandemia, o hospital estava cheio, né? Então a ambulância, ela transportava essas pessoas. E para ela que estava frágil, de maneira nenhuma ela poderia ter contato com alguma coisa contaminada. Então eu tinha que ficar disponível a qualquer momento que o hospital precisasse, eu teria que pegar o carro de pai, né? E fazer essa transportação. E assim ocorreu. Já tinha 24 horas sem dormir e prossegui. E quando chegou na clínica do coração, ela começou a virar a cabeça, né? Ela desmaiou, na verdade. Quando a gente chamou o pessoal, os enfermeiros, eles vieram e já colocaram ela no balão de oxigênio, porque o oxigênio dela,
a maneira que a pressão dela diminuía, o oxigênio também. E aí ela só poderia fazer o exame do coração para ver alguma coisa se ela melhorasse. E a gente ficou 3 horas de espera nessa clínica até ela melhorar e fazer. Todos os exames dela dava tudo bem, tudo certo, né? Então, a dificuldade que tiveram os médicos de descobrir esse problema era justamente por isso. Porque todos os exames que ela fazia de sangue, de tudo, dava tudo normal, né? Do coração, menos a tomografia que ela fez, que deu de fato o derrame pleural, e daí se teve uma detectação que era de fato o lúpus, né? E aí, no dia seguinte, a irmã Luísa falou para mim: olha, nós temos que internar a sua mãe, colocar na UTI, porque se ela ficar no leito, ela corre o risco de morrer, né? E já tinha conversado com ela e tudo. Então, assim, pra gente foi um momento uma tensão muito grande, né? De realmente entregar a nossa mãe, tava eu e a minha irmã, aos médicos para levar pra UTI. Porque, assim, diante do que a gente vive na nossa própria cidade, muitas pessoas que vão para a UTI, elas não voltam. Então, a gente tinha essa tensão. E aí, nós entregamos ela, né? Ela já tinha feito 2 tomografias e acusava que, de fato, ela tinha um derrame pleural. Quando levamos ela, entregamos ela, pra gente foi aquela dor, mas a gente sempre com esperança: a senhora vai voltar bem, vai voltar logo. E aí começou, de fato, eu já vinha rezando para Dom Campelo, né? Para que de fato ele pudesse interceder a Deus por essa cura. E nesse dia, acredito que minha confiança, eu já tinha, né? Mas ela aumentou mais. E aí fomos para casa, mas todo dia a gente passava mensagem para a enfermeira-chefe, como era que estava, para assistente social. E todo dia a gente tinha um laudo. Ela ficou 20 e poucos dias na UTI. Esse período que ela ficou na UTI, ela ficou em coma. Só que nós não sabíamos que ela estava em coma, né? Sempre que passávamos mensagem para a enfermeira, ela dizia: não, ela tá bem, ela tá reagindo. Só que na verdade ela não estava reagindo e ela não estava bem. Mas ela só dizia: ela vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Então, a enfermeira sempre atenciosa com a gente, para passar as mensagens, né? E aí, no dia 18, lembro como se fosse hoje, no dia 18 de setembro, a irmã Luísa me ligou: Laís, reze, porque o caso de Rosa é caso de milagre. E aí eu fiquei desesperada, né? Fiquei desesperada e eu lembro que eu tava em casa nessa hora sozinha. E quando minha irmã chegou, eu tava em prantos, né? E ela dizia: Laís, o que foi que aconteceu? E eu chorava. Nós temos que rezar. E aí eu comecei a passar, distribuir a imagem e a oração de Dom Campelo em tudo que era grupo que eu tinha, né? E pedindo para que o povo reproduzisse essa imagem, essa oração. E que se a gente de fato rezasse, ia dar tudo certo. Então, nesse mesmo dia, eu reuni toda a minha família, meu pai, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha de 3 anos, e vamos rezar. Então, durante todos os dias, a gente se reunia de 6, 6h30 e rezava a oração de Dom Campelo, a Salve Rainha e o Terço da Misericórdia. Todos os dias. No dia 28 de setembro, não, no dia 20 de setembro, isso foi uma quinta-feira, dia 18, no dia 20 de setembro, eu tive um sonho com Dom Campelo, né? Eu sonhei que estava eu indo visitar minha mãe lá no hospital,
E Dom Campelo vinha normal andando, né? Sem roupa de bispo. Blusa social simples e calça social. E aí eu dizia, Dom Campelo, mas na minha cabeça eu dizia, mas eu tô rezando para Dom Campelo interceder para minha mãe e Dom Campelo tá aqui. Então, isso tudo dentro de um sonho. E aí eu, Dom Campelo, o senhor por aqui? Ele dizia, eu moro aqui. Eu disse, eu vim visitar minha mãe que tá internada aqui. O senhor mora aqui aonde? Aí ele dizia, eu moro aqui. Aí Mochá apontava, né? Um local que era tipo tinha um corredor, mas era tipo abaixo do hospital. E aí eu dizia, e as pessoas sabem, né? E aí nossa conversa era essa. E eu lembro que eu acordei. A partir do dia que a gente fez a oração, isso foi no dia 18. Eu não sabia de nada do que tinha acontecido durante o dia na UTI. Né? Eu sabia que a irmã tinha pedido para mim fazer as orações para Dom Campelo, porque o caso de minha mãe era um caso muito delicado. E que só o milagre poderia salvá-la. E aí no dia 19 ela começou a apresentar melhoras. No dia 20 que eu tive o sonho com Dom Campelo, ela já estava reagindo. Né? E na segunda-feira, quando eu falei com a enfermeira, ela dizia que ela estava reagindo. O problema dela naquela quinta-feira, dia 18, dependia das plaquetas, porque todo o sangue que ela tomava, porque ela foi para hemodiálise, ela colocava para fora. Então essa era a preocupação dos médicos, ela não segurava o sangue, ela sempre colocava o sangue para fora. E ela expelia, né, ela começou a ter hematomas, e esses hematomas começaram a ferir, e nessas feridas era onde saiu o sangue. E aí, nesse dia, nessa quinta-feira, dia 18, que chegou as plaquetas que ela começou a tomar, essa era a nossa confiança, ela começou a reagir. E aí no dia 28, ela já fizeram a chamada de vídeo com ela, né? Fizeram a chamada de vídeo com ela e tudo, ela bem, sorrindo, falando, lembrava da gente, coisa que na UTI ela ficou em coma, ela perdeu praticamente a memória, ela não sabia quem era, ela não sabia questão se tinha filho, se tinha família, então assim, ela ficou irreconhecível. Entrei um dia na UTI, né, eu fiquei meio que em estado de choque no quesito de, tanto eu quanto minha irmã, não reconhecer ela, porque ela estava da largura da cama, toda preta, toda inchada, que na verdade não era preta, era roxa. Né? Então, assim, foram momentos muito difíceis pra gente. Né? E as pessoas queriam saber, e as pessoas ligavam, porque ela é muito conhecida na cidade de Araripina por ser professora, né? E há muito tempo que ela exercia a sua função desde jovem. Então, ela cresceu naquele interior que hoje é o porte que é Araripina, né? Então, muita gente conhece ela, sem contar que ela é de igreja e tudo. Mas uma das coisas que eu pedi a Deus, a graça a Deus, era que Ele não levasse ela naquele momento, né? Porque diante das dores, as dificuldades, mas ela nunca deixou a pastoral dela. Ela sempre fazia, mesmo com dores, ela estava ali, mesmo online, ela participava, né? Tanto da Legião de Maria, que é um movimento, quanto também da pastoral familiar. Então, assim, ela nunca tinha deixado essas coisas de lado. Então, era algo que eu sempre pedia a graça a Deus. E pedi essa intercessão de Dom Campelo. No dia 2, ela saiu, né, do hospital. E aí, assim, pra gente, foi um grande milagre, né? Como os próprios médicos diziam, que ela era um milagre diante do que foi visto, diante do que eles viram, que ela não tinha reação, que ela ficou em coma. Todos os médicos desenganaram, né? E aí, depois que ela saiu, foi que a gente ficou sabendo que na quinta-feira, dia 18, os médicos já tinham feito de tudo e chegaram para a irmã e confessaram que ela só um milagre.
né? Que tudo que eles tinham para fazer por ela já tinham feito. Então, caberia aí a intervenção, né? De Deus, de fato, na vida dela. Não dependia mais deles, e sim de Deus. Então, nesse dia 18, que a gente começou a rezar e a propagar de fato essa imagem de Dom Campelo através da sua oração, foi que ela começou a reagir. Então temos, né, o milagre de Maria Rosimar como esse milagre, diante de tudo que ela passou, diante de tudo que a gente acompanhou, né? Os próprios médicos disseram: a ciência não justifica, né? Então, tanto os médicos do hospital quanto o médico vascular, que ela tem acompanhamento, que não pertence ao hospital, quando eu acompanhei ele na primeira consulta, ele ficou surpreso. Outro fato que surpreendeu os médicos é porque os médicos falaram pra gente: ela vai ter sequelas, né? Diante de tudo que ela passou, ela vai ter sequelas. E aí eles falaram de uns milímetros, que é o máximo no caso de um derrame, que chega a 400, ela foi para 4.000, então como explicar, né? E aí a primeira consulta dela, quando ela chegou no médico, o médico disse: eu pensei que eu ia lhe visitar na UTI, já estava me preparando para ir, e a senhora chegou andando e conversando, né? Então, ela hoje ela está bem, graças a Deus, está fazendo tratamento, porque essa doença, né, esse lúpus, ele não tem cura. A vida inteira é controlado, né? E aí a vida inteira ela vai precisar de fato de caminhar para um médico, que é o especialista. Mas ela está bem, né? Ela não tem mais dores. Ela está hoje se alimentando normal e vivendo a vida dela normalmente. Então, consideramos de fato esse milagre. Depois, a própria, ela não teve sequelas. Fez os exames novamente, não deu nada, só anemia, que é algo familiar mesmo. Todos nós temos dentro da família anemia, então só precisamos controlar. Mas assim, ela não ficou com sequela nenhuma. Fez todos os exames, até a tomografia da cabeça, e tá normal. Então isso rendemos graças a Deus e também agradecemos a intercessão de Dom Campelo, né? Temos essa fé que de fato foi ele que intercedeu, porque foi a ele que nós pedimos e foi a ele que nós rezamos e dirigimos as nossas orações durante todo esse período.